capítulo 122 de Chainsaw Man chegou e chegou já com algumas surpresas. A gente já havia visto alguns dos demônios mais poderosos aparecendo na obra. Literalmente o que faltava era a morte e literalmente a confirmação da fome. A fome a gente já havia visto, aquela garota que já havia se aproximado da Asa Mitaka. Vimos ali a relação demônio da guerra com o demônio da fome se aproximando, considerando como irmãs, né? Mas o demônio da morte, um dos grandes demônios mais poderosos, a gente ainda não tinha nenhum tipo de informação. Principalmente porque ficou totalmente longe dentro do primeiro arco original. Agora nesse segundo era provável que aparecesse. E finalmente no capítulo 122 a gente vai presenciar o que deve ser o demônio da morte chegando. Mas antes disso, né, a gente precisa relembrar que o último capítulo começou com a Asa Mitaka se assustando. Vários corpos caindo em sua frente e ela viu exatamente um todo quebrado no chão com ossos estraçalhados. E ela se assustou porque ela não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Quando esse capítulo 122 começa, a gente já acha que já vai começar direto nessa ação. Descobrir se tem alguém contra a Asa, se vai ter algum desafio, já que a Nayuta já havia pedido para o Denji se afastar da Asa. Inclusive tirou as memórias dela para não saber que eles haviam tido esse encontro na casa do Denji. Então, que situação que estava acontecendo? Será que era algo da Nayuta fazendo para perseguir a Asa depois que ela se separou do Denji? Ou será que tinha alguma coisa a mais? O importante é que quando começa esse capítulo, temos mais informações começando. E tão importante quanto isso, talvez seja você vir aqui embaixo e já se inscrever, deixar aquele joinha, porque fortalece muito, que é sempre muito importante. Se você quiser conversar ainda mais, não se esqueça do nosso clube de membros. A partir de R$3, menos de 10 centavos, você já faz parte, tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp. É só virar membro e pedir lá no Instagram o link exclusivo. Mas vamos lá para a vinheta, porque depois eu vou mostrar mais alguns detalhes do que rolou nesse capítulo. O capítulo não iniciou já trazendo as respostas para o que estava perseguindo a Asa, o que seria aqueles corpos caídos, mas começou com um diálogo bem interessante, porque a gente se depara com Yoshida, o mesmo Yoshida que havia pedido para a Asa se afastar do Denji, conversando com o demônio da fome, que se identifica como fome. Ela começa a fazer vários pedidos de comida, um atrás do outro, várias porções, imensamente, que uma pessoa, uma garota, com certeza não daria conta. Mas o importante aqui é que o Yoshida está preocupado com o dinheiro, porque ele está achando que é coisa demais para ser pedida. Ela fala que foi um convite, então nada mais justo do que ele pagar toda a conta. Mas tirando essa parte totalmente supérflua, as coisas vão esquentando quando o Yoshida vai se aproximando e vai trazendo informações vitais. Ele fala que ela é o demônio da fome. Ela fala que se chama Fame. Nem disfarça na hora de trocar o nome. Mas também ela diz que não tá nem aí, se sabe ou não sabe o segredo, o que ela é, não tá nem aí. Mas o Yoshida também mostra que não tá nem aí com a situação de estar na frente do demônio da fome. Para ele, tanto faz quanto tanto fez, mas os seus superiores pediram para ele ir conversar com ela para tentar buscar algumas informações importantes. E cabe a ela fornecer, porque senão ela pode ser considerada uma ameaça. Afinal de contas, ela é uma ameaça. Mas assim, por enquanto, não está atrapalhando ninguém, então a agência está deixando ela de lado ali por enquanto ela não está fazendo mal para ninguém. Senão, manda o Denji, manda o Yoshida, manda alguém atrás dela. Por enquanto tá tudo tranquilo, mas é muito importante que ela forneça essas informações. Essas informações seriam sobre o tal do dia do Nostradamus, essas informações de uma possível morte em massa, as pessoas tendo medo de uma lenda urbana onde as pessoas estavam morrendo, provavelmente no final de 1999. Alguma discrepância em alguns lugares, tem a descrição de 1997. Estamos esperando aí para concretizar exatamente, mas muitas pessoas devem morrer nessa data sem nenhuma explicação. Qual seria a causa real dessas mortes? Aí que entra o Yoshida perguntando para a demônio da fome se ela tem alguma informação. Ela fala que realmente não sabe muita coisa, mas tem alguns detalhes importantes. O Yoshida também chega a comentar, né, que a própria agência criou um pseudo-teste para tentar descobrir um pouco mais sobre esse caso e colocou alguns condenados que acabaram fazendo contratos com o demônio da futuro. Sim, aquele mesmo demônio que ficou extremamente conhecido por causa de várias polêmicas do Futuro é Pica. Mas então, esse demônio do futuro coloca em jogo com todo mundo, porque ele tem 1 milhão de contratos pelo jeito, né? O cara sempre
tá com contratos diferentes. E esses caras tiveram todas as mortes colocadas em 1999 numa data X. E aí entra o grande problema, todos eles bateram com a lenda e muitos deles morreram. Acho coisa de 6, 7 que ainda não morreu. E aí criou-se essa preocupação. Ela mesmo na conversa fala que um deles já está para morrer. Há 40 segundos atrás surgiu alguma entidade, alguma causa que já levou mais um e continua causando terror. E os outros vão morrer em menos de uma semana. Então ela trouxe essa troca de informações imediatamente para o Yoshida. O que dá pra ver, né, que ele tem muita informação, ela também mostra que tem muita informação, porque para ela cravar que a 40 segundos aconteceu alguma coisa importante, é porque ela tem algumas ligações sim. E se a gente for puxar aí mais algumas informações, é bom lembrar que o demônio da fome já havia se aproximado do demônio da guerra. Asa Mitaka e Eiyoro, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Então já estava ali analisando, sabendo o que estava acontecendo. E agora temos uma nova causa de mortes acontecendo diretamente. E é muito importante da gente ficar ciente. Uma pequena pausa porque a gente precisa mostrar literalmente essa sequência de páginas que demonstram por que provavelmente sim é o demônio da morte. Temos aqui um casal teoricamente vivendo uma vida comum, são dois caras assalariados, evoluindo na vida com uma certa dificuldade, economizando muito dinheiro, economizando ali no ônibus, não pode comprar um carro, até receber um aumento, mas e aí? A vida continua muito difícil, não seria muito mais fácil se a gente se matasse? E assim o demônio da morte teoricamente é apresentado, uma chuva de corpos se suicidando, que talvez mostrem exatamente o que o Yoshida está procurando, esse mistério das pessoas, essa maldição nova que está acontecendo, e essa leva agora de corpos se matando, se jogando e todos sendo estraçalhados na queda bem em frente onde a Asa Mitaka estava passando. É mole ou quer mais? Se você acha que é o demônio da morte, não se esqueça de comentar aqui embaixo. Depois a gente tem um novo recorte e agora sim voltamos para Asa Mitaka, se deparando com aquela pilha de corpos caindo em sua frente sem nenhum tipo de explicação, sem saber o que está acontecendo. A sua primeira atitude é tentar se defender. Então ela cria uma arma através de uma régua. E aí, menos de meio segundo depois, ela já sente uma presença, já fica tensa e percebe que algo está errado. E provavelmente a sensação que ela está sentindo é que ela está encontrando alguém muito poderoso ou poderosa que provavelmente passe do que ela pode enfrentar, principalmente porque para ter uma boa arma poderosa precisa ter uma ligação muito alta. Até então, essa arma de régua passa longe disso. O poder do demônio da guerra também sabemos que passa longe de ser o mais forte. Foi completamente dominado pela garotinha Nayuta, que tudo bem, né? Reencarnação da máquina, demônio do controle e tudo mais, mas foi dominada no extremo easy. Não teve nenhum tipo de preocupação. A Nayuta brincou com ela, tirou a memória, brincou, né, literalmente. Então é óbvio que esse novo demônio que está surgindo vai dar muita dor de cabeça. Agora, se as histórias estão cronologicamente acontecendo ao mesmo tempo, deu ruim para a Asa, vai de base. Agora, se essa conversa do Yoshida aconteceu antes, talvez seja ele o Cavaleiro Branco que vai salvar a Asa, porque ela sozinha não vai ter chance. O Denji quebrar a promessa para Nayuta e aparecer lá para proteger ela, talvez não de propósito, mas porque se a gente parar para lembrar nos capítulos passados, a Nayuta queria ver o Denji se transformando no Chainsaw Man e lutando, entrando em ação. Aqui, ela teoricamente também sente uma presença onde ela manda o Denji para a luta. Talvez essa presença seja exatamente esse novo demônio que está surgindo, que apareceu na frente da Asa Mitaka, que a gente até chega a ver numa cena um corpo bem esquisito, sem cabeça, vários braços muito alto, no meio daquela pilha de corpos, que provavelmente a gente entende como quem? O demônio da morte surgindo pela primeira vez nesse arco de Chainsaw Man. Agora, quem é que vai ajudar a Asa é a grande dúvida. Eu ainda tô bem confiante que seja o próprio Denji. Vai quebrar meio que a promessa que ele acabou de fazer para Nayuta, mas acredito que seja o mais importante para aparecer nesse momento. Claro que é um grande vilão que já enfrentaria o Denji de cara, talvez não, mas pode ser o grande vilão desse primeiro arco inicial, dessa parte 2. E se você concorda, não se esqueça de comentar pra gente criar mais teorias por aqui, é muito importante. Não se esquece também de deixar o seu like. A gente vai ficando por aqui, aquele abraço, valeu!